Olá família, tudo bom? Aqui quem está falando é a Tia Ju e hoje eu tenho uma aula muito especial para compartilhar com você para te ajudar a ministrar o seu filho. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Moisés. Todo mundo conhece essa história, né? Ela é muito famosa, mas eu queria trazer um ponto de vista diferente para você hoje. E ela está lá em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 1. Começa assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Vamos fazer uma pausa? Primeiro, ela viu que ele era formoso. Quando o seu filho nasce, todo mundo acha ele lindo, né? Não tem uma mãe que não olhe para o seu filho e não ache bonito. Mas esse formoso aqui, ele está querendo dizer outro significado. Ele vem da palavra hebraica e ele quer dizer muito especial para Deus, é valoroso. Então ele não era somente bonitinho, ele era valoroso também. E lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 20, diz assim: Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Então olha só, todos os nossos filhos, quando eles nascem, eles são formosos aos olhos de Deus. Então o bebê que você tem na sua mão, o seu filho, a sua criança, ela é formosa aos olhos de Deus. Então preste atenção nessa primeira informação. A segunda, no mesmo versículo, diz que ela escondeu por 3 meses. Gente, se você já teve contato com um bebê pequeno, você sabe que esconder um bebê por 3 meses deve ser uma situação muito difícil, quase impossível. E realmente é. Bebê chora, bebê grita, e a gente às vezes não sabe o que fazer, né? Tudo bem que Joquebede já era experiente, Moisés era o 3º filho dela, mas mesmo assim, né? Esconder um bebê por 3 meses é uma tarefa muito difícil. Mas olha só o que a Bíblia fala sobre isso. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 23, diz que pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais. Quando viram que Deus lhe tinha dado uma criança fora do comum, esconderam-na e não tiveram medo do decreto do rei. Ou seja, ela só conseguiu esconder aquele bebê por 3 meses pela fé. Ela sabia que Deus estava com ela. Ela foi muito corajosa, né? Vamos continuar? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Outra pausa. Você já viu um cesto de juncos? Com certeza você já viu um cesto de juncos, mas você talvez não deva estar associando uma coisa a outra. Esse aqui é um junco, é uma planta que ela nasce perto das áreas aquáticas e ela é usada para fazer como uma fibra natural. Ela pode fazer móveis, ela pode fazer cestos, esteiras. Então Joquebede pegou aquela planta, ela fez um cesto e ela cobriu com piche. Você já ouviu falar de piche? O piche, ele é muito usado na engenharia e ele é um dos derivados do asfalto. E ele é um impermeabilizante maravilhoso. Joquebede, além de corajosa, temente a Deus, ela era muito inteligente, ela não fez um cesto qualquer. Ela preparou o cesto com todo carinho, com todo cuidado, usando materiais muito importantes. Então ela usou o junco, que era para fazer um cesto firme. Ela usou o piche, que é um material impermeabilizante, e ele é usado no asfalto, então ele é firme, ele é bem resistente. E ela usou, por último, o betume. O betume é tipo um coating, que ele protege tanto por dentro como por fora as superfícies que vão entrar em contato com a água. Quem é da área do artesanato sabe que o betume é usado como envernizante, né? Ele deixa a peça mais bonita, mais brilhosa, mas ele protege da água. Então ela não usou à toa cada um desses materiais. E o betume já apareceu em outros lugares na Bíblia também. Ele foi usado por Noé na construção da arca. Deus mandou que ele usasse o betume por dentro e o betume por fora. Então, Joquebede, além de todas essas características que a gente viu, né, já só em pouquíssimos versículos, nós já vimos o quanto ela era inteligente, né? Ela não preparou o cestinho dela de qualquer forma. Ela preparou com todo o cuidado. Ela poderia ter ficado simplesmente sentada, chorando, vendo, né, que o filho dela seria morto pelos soldados, mas não. A primeira atitude dela foi esconder o filho e protegê-lo, né, com toda a fé, com toda a ousadia que Deus colocou no coração dela. Então ela não ficou sentada se lamentando. Ela agiu. E depois, ela não queria entregar o filho dela de qualquer forma. Ela preparou um cesto com todo o carinho, com todo o cuidado, um cesto muito forte, muito resistente para poder colocá-lo no rio. Vamos continuar lendo? Então, pôs nele o menino e largou entre os juncos à beira do rio. Ela não colocou em qualquer lugar, ela colocou em um lugar específico.
E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Ela pediu para sua filha Miriam, mais velha, tomar conta dele, acompanhar. E hoje em dia, se a gente pode pensar um pouquinho, né, sobre esse texto e refletir um pouco, os nossos filhos, eles são lançados do mundo, né? Nós temos filhos, os nossos filhos nós sabemos que são flechas, né? E eles vivem nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, mas nós vivemos aqui. E a melhor forma que nós podemos viver aqui é tendo a Deus no nosso coração, tendo o Espírito Santo. E ela, quando ela coloca a Miriam para estar tomando conta do seu filho, né, para acompanhar, para saber o que iria acontecer, ela está colocando ali a ajuda do Espírito Santo, né? Senhor, guarda o meu filho. Com certeza ela não simplesmente colocou e vai, cestinho. Ela colocou o cesto, Miriam, fica de olho, né? Protege, guarda, cuida. E é assim que nós fazemos com os nossos filhos também, né? Todos os dias, nós como responsáveis por alguma criança, nós temos o dever, sim, de orarmos pelos nossos filhos, pedindo a ajuda do Espírito Santo para que venha estar cuidando deles em todo momento, esteja guiando todos os lugares que eles vão, todos os lugares que eles botam a planta dos pés dele. Nós temos esse direito e esse dever em Cristo de estarmos sempre em oração pelos nossos filhos. E aqui, quando ela faz isso, ela está protegendo a vida do filho dela. Ela estava cuidando do bebezinho dela. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a criada e o tomou. Abrindo, viu o menino, ele chorava e ela teve compaixão dele. Eu tenho certeza, gente, que o Espírito Santo ele toca no coração de todas as pessoas envolvidas. Não foi à toa que a filha do faraó estava lá naquele momento. Não foi à toa que ela teve compaixão por um menino. Afinal de contas, ele era um escravo. Né? O Espírito Santo ele trabalha no coração de todas as pessoas que estão envolvidas na vida dos nossos filhos. E assim a gente viu na vida de Moisés. Então, disse a sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, que crie este menino para ti? Respondeu a filha de Faraó: vai, pois a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. Olha só, ela, em meio a tantas situações que ela estava vivenciando, que ela estava vendo, ela poderia simplesmente ter, né, feito como tantas outras mães fizeram, de parar e se lamentar e chorar pelos seus filhos. Ela tomou uma atitude diferente. Ela se posicionou e creu em Deus, que Deus iria ajudá-la a esconder o filho dela. E depois, quando chegou um determinado momento, ela teve que, né, deixá-lo ir e colocou o cesto com toda a preparação, com todo o carinho, com todo o cuidado que só uma mãe tem e só uma pessoa que cuida de uma criança tem, né? Depois ela colocou a filha para visitar, para acompanhá-lo, né, durante esse processo. E depois ele é encontrado pela filha de Faraó, e a filha de Faraó ainda reconhece e ainda devolve um salário para ela cuidar do menino. Olha só que revolução aconteceu naquele momento, né? Ela ainda iria receber para cuidar do filho dela, ou seja, nenhuma das necessidades dela iriam ficar em falta. Ela foi suprida em todas as necessidades, o filho dela foi salvo. Vamos continuar? Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Olha só que lição final muito interessante. Ela levou o menino e o criou. A Bíblia não fala por quanto tempo ela criou Moisés, mas todas as informações, tudo aquilo que ele precisava como base para a vida dele, eu tenho certeza que Joquebede colocou no coração dele. Ela ensinou Moisés nos caminhos que ele deveria andar. E isso é um grande versículo que eu trago no meu coração sempre. Se nós ensinarmos os nossos filhos, se nós ensinarmos as nossas crianças no caminho em que eles devem andar, mesmo que em algum momento eles se afastem deles, eles sempre vão saber qual é o caminho certo, porque a semente sempre está no coração deles. E o coração das crianças, gente, é um terreno muito fértil, é uma terra muito rica, muito produtiva. Então lance sementes de ouro na vida dos seus filhos, na vida das crianças que têm contato com você, pois essas crianças vão guardar essas sementes e elas em algum momento vão florescer. E é isso que a gente viu na vida de Moisés, né? Só o iniciozinho dele, nessa pequena infância, né, que nós podemos ver aqui nesse texto, Joquebede cuidou dele, ensinou
todos os caminhos, todos os princípios que ele tinha e depois ela o devolveu à filha de Faraó. E quando ela o devolve à filha de Faraó, ele tem todo o treinamento, né, no Egito, no palácio do rei. Ele é formado, ele é letrado, ele aprende a escrever, ele aprende costumes do Egito, mas em um certo momento da vida dele, ele volta para saber quem ele é, aquilo que o coração dele clamava. Então Deus estava com ele, Deus estava no coração dele. A semente que você lança na vida do seu filho nunca é em vão. Então eu gostaria de orar com vocês e pedir a Deus que ele traga a sabedoria de Joquebede, né? A intrepidez dela, a ousadia que ela teve, porque foi pela fé. Que você nunca se esqueça que nós podemos sempre estar em oração pelos nossos filhos. Eu tenho certeza que quando ela devolveu o filho dela, né, para a filha de Faraó, ela simplesmente não devolveu de qualquer maneira. Ela estava durante todo aquele tempo intercedendo pela vida de Moisés para que Deus estivesse com ele. E nós sabemos que Deus estava com ele. Então vamos colocar a mão no nosso coração e vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelos ensinamentos que nós tivemos hoje, ó Pai, com Joquebede. Muito obrigada, Senhor, pois nós temos, ó Pai, o Teu Espírito Santo no nosso coração, que nos dá, Senhor, a fé, que nos dá, Senhor, a constância na nossa fé para não desistirmos de lutarmos pelos nossos filhos. Eles são, Senhor, herança que Tu nos deste, mas eles também são flechas que são lançadas no mundo, Senhor. E nós oramos para que eles, ó Pai, sejam, Senhor, servos nas Tuas mãos e que eles façam a diferença onde quer que eles estejam. Nos dá, Senhor, sabedoria, Senhor, nos dá o ensinamento da Tua palavra todos os dias para que nós venhamos a estar ensinando os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Muito obrigada, Senhor, pois temos a Tua ajuda, Senhor, temos o Teu Espírito Santo todos os dias junto conosco, Senhor, nos livrando de todo mal, Senhor, nos orientando, cuidando dos nossos filhos aonde quer que eles vão. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui juntos, por termos, né, passado esse tempinho. Não se esqueça de dar o seu like, dar o seu joinha e compartilhe essa palavra com alguma família que esteja precisando também. Eu tenho certeza que todos nós precisamos a cada dia mais estar fortalecidos na palavra e aqui nós temos um ensinamento vivo da palavra todos os sábados para vocês. Um grande abraço, tchau, tchau!